Prezados irmãos e irmãs, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Eu desejo, meus irmãos, agradecer a Deus pela oportunidade e alegria de estar pela primeira vez aqui nesta querida e amada igreja. Agradeço ao meu amigo, pastor Manuel Barbosa Martins, pelo convite, pela oportunidade de estar convosco. E em nome do pastor Manuel, quero cumprimentar os demais obreiros e líderes aqui reunidos nesta oportunidade. Nós tivemos a alegria de trabalhar com o pastor Manuel juntos na elaboração da nossa declaração de fé e de outros eventos que envolvem os nossos conselhos. O tema que me foi proposto é um tema não comum nas escolas bíblicas de obreiros. Eu quero inclusive parabenizar ao ministério, à igreja, pela escolha do tema. Está na página 22 da apostila que os irmãos receberam, e trata da doutrina da Trindade, uma das doutrinas de maior dificuldade de entendimento por parte da igreja. Então gostaria de aproveitar esta noite para fazer essa plenária, conforme vai ter o intervalo. Nós vamos fazer uma introdução inicial. Vou trazer um aspecto histórico para os irmãos, para depois nós entrarmos nos textos bíblicos que autenticam essa doutrina. Amém, amados? Amém. Então vamos primeiramente ler o texto bíblico em primeira epístola de João, capítulo 2, e o verso 23 até o verso 25. Faremos, a partir desta leitura, uma exposição introdutória. 1 João capítulo 2, verso 23 a 25. Eu peço a bondade da igreja ficarmos em pé em reverência à leitura bíblica. O texto diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quem pode dizer amém? Amém. Assentai-vos, amados. Irmãos, qual é a relevância de nós estudarmos doutrina da Trindade numa escola bíblica de obreiros? Qual a importância desse tema? Ora, no texto que nós acabamos de ler, a Escritura deixa bem clara: aquele que não crê no Filho, não tem o Pai. De modo que a doutrina da Trindade implica também em aspectos da salvação. Ou nós cremos na revelação bíblica tal qual ela é, e assim teremos acesso à promessa dada por Deus de vida eterna, ou nós ficaremos excluídos da promessa. Quando a comissão especial elaborou a nossa declaração de fé, e eu vou usar a declaração de fé aqui nessa noite por várias vezes e amanhã também, porque o capítulo de número 3 da declaração de fé trata desse tema, a doutrina da Trindade. A preocupação da comissão é de que as Assembleias de Deus cresceram muito. Nós éramos em 1911, quando a igreja nasceu no dia 18 de junho, cerca de 30 pessoas. Hoje,
e 2019 nós já ultrapassamos 22 milhões. E nós estamos em todos os mais de 5.500 municípios do país, de norte a sul, de leste a oeste, e a nossa unidade doutrinária foi decaindo. Algumas inovações foram surgindo no nosso meio, introduziram-se algumas doutrinas estranhas. Eu soube que os irmãos estiveram aqui com meu amigo, companheiro, pastor José Gonçalves, tratando também da questão da doutrina da salvação, de Armínio, né? E nós estamos enfrentando essa problemática do calvinismo disfarçado em nosso meio, e a declaração de fé vem com esta proposta então, de manter a unidade doutrinária nas Assembleias de Deus, de maneira que a mesma mensagem que é ministrada lá em Brasília, onde eu estou, seja também ministrada no mais distante rincão desse país, e todos nós professamos a uma só voz, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E o artigo de fé número 1, que está aqui na declaração, diz o seguinte: cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única, infalível regra de fé e prática para o viver diário do cristão e para a formação do caráter. O nosso pressuposto é a autoridade da palavra de Deus. E a doutrina da Trindade está fundamentada na palavra de Deus. Nós temos dois textos bíblicos que eu quero destacar aos irmãos, que são muito comuns na nossa liturgia assembleana, que retratam a doutrina da Trindade. O primeiro é a fórmula batismal, registrada lá em Mateus capítulo 28. O que diz a fórmula batismal? Vamos ler? 28 de Mateus, verso 19. Todo o batismo nas águas, realizado na Assembleia de Deus, nós seguimos esta fórmula batismal que retrata a doutrina da Trindade. O texto está projetado aqui no telão, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os. A igreja repete depois de mim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui a Trindade ou não? Sim. Então, todo o batismo nas águas, nós usamos a fórmula batismal e reafirmamos que cremos na Trindade. A outra expressão litúrgica está na fórmula do que nós chamamos bênção apostólica. Em todo culto, ao término das nossas reuniões, o ministro impetra a bênção apostólica. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo número 14, quando nós reafirmamos em cada reunião, em cada culto, em cada celebração, ao término, ao nos despedirmos, impetramos a bênção apostólica que retrata a doutrina da Trindade, que diz, os irmãos repitam depois de mim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Quem diz amém? Amém. Perceberam? Está aqui ou não presente a doutrina da Trindade? Amém? Bem, então, se a doutrina da Trindade é tão clara nas Escrituras, e está tão presente na nossa liturgia, é difícil de entender por que se permite, em alguns lugares, a introdução de heresias em relação a essa doutrina, como, por exemplo, o unicismo, o unitarismo. Igrejas como Testemunhos de Jeová, dos Santos dos Últimos Dias, Adventistas, todos eles discordam da doutrina da Trindade. E por vezes, as doutrinas deles estranhas à Bíblia Sagrada ocupam espaço em nosso meio.
Bem, mas nesta noite e amanhã nós vamos discorrer então acerca dessa doutrina, e eu gostaria de lembrar aos irmãos, no quesito histórico, que nunca na igreja cristã do primeiro século houve qualquer dúvida em relação à doutrina da Trindade. Os pais da igreja, excetuando-se os apóstolos, escreveram sobre ela, abordaram, comentaram. Na apostila os irmãos podem observar, por exemplo, que eu cito aqui, lá no primeiro século, um dos pais da igreja, Inácio de Antioquia, ele viveu no ano 50 a 108, e ele já discorreu acerca da Santíssima Trindade. Um outro dos pais da igreja, chamado Clemente de Roma, que foi discípulo do apóstolo João, que também viveu no segundo século, discorreu acerca da doutrina da Trindade. E de um modo mais claro, de um modo bem específico, um dos apologetas da igreja, chamado Tertuliano, ele escreveu então e usou de forma clara a doutrina da Trindade numa obra chamada Adversus Praexus. E nós não vamos entrar nesse detalhe, só quero com essas três informações dizer aos irmãos que no primeiro e no segundo século da igreja cristã, nenhuma controvérsia, nenhuma dúvida em relação à doutrina da Trindade. Porém, no quarto século da igreja cristã, a controvérsia da doutrina da Trindade passou a ser estabelecida por conta de um fator histórico que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, eu quero vos convidar à leitura de outros textos. 2 de Pedro, por favor, capítulo 2. É preciso que esses textos sejam lidos para que a gente consiga trabalhar a temática. 2 de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 1. O texto diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Esta palavra de Pedro, no primeiro século, era uma advertência à igreja de que nos séculos vindouros nós enfrentaríamos heresias. Então a heresia, lamentavelmente, não é uma novidade. Ela esteve presente na história da igreja e ainda continua atuando. O outro texto que quero me deter um pouquinho mais é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, e aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, por favor. 1 Timóteo 6, o verso 3. Bem, primeiro nós lemos Pedro, e Pedro disse: haverá heresia. A palavra dada por Pedro não é facultativa, não é uma possibilidade, nem uma probabilidade, é uma certeza, é uma convicção. Sempre haverá heresia, infelizmente. Mas como que a heresia começa, como ela se inicia, como que ela se apresenta no seio da igreja? E aí Paulo explica a Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, versículo 4. Primeiro, essa pessoa que não ensina a doutrina, que discorda da revelação bíblica, que sai da exegese, da hermenêutica bíblica e entra no campo do achismo, eu penso, eu acho, eu discordo. Essa pessoa, diz Paulo, primeiro que diz o texto? É soberbo, é arrogante e presunçoso. Lhe falta humildade para aprender aos pés da autoridade bíblica. Ele é soberbo. O que ele pensa é dele mesmo.
O que ele imagina é ideologia humana. Primeiro, ele é soberbo. E aí, o apóstolo Paulo acrescenta uma expressão que as pessoas não gostam de ouvir. É soberbo e não sabe de nada. Pensa que é entendido, imagina ser conhecedor, mas não sabe nada. Porque o cristão adquire conhecimento quando tem temor de Deus. É soberbo e nada sabe. E continua dizendo, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. E aqui que eu quero que os irmãos se concentrem. Escute só, quando alguém é soberbo e nada sabe da revelação bíblica, mas delira, porque o delirar é sair fora do contexto bíblico e adentrar na ideologia humana, a partir desta postura de desprezar a revelação bíblica, nascem no meio da igreja, primeiro, invejas, depois, porfias e blasfêmias, e também o insuspeitas. Perceberam a sequência? Preste bem atenção nisso. Paulo disse, toda vez que tiver alguém no seio da igreja, soberbo, arrogante, prepotente, dono de si mesmo, que despreza a revelação bíblica, que não se conforma com essa doutrina, e adentra no seio da igreja algum tipo de heresia ou ideologia humana, vai provocar inveja e também blasfêmia. E antes da inveja, porfia. O que é a porfia? É a discussão, é a intriga, é a dissensão, é o conflito, é o litígio. Em 2014, irmãos, Deus me deu a oportunidade de realizar um doutorado em teologia sistemática. E apresentei à banca examinadora a minha tese, defendendo exatamente esse pressuposto. Todas as heresias nascidas no seio da igreja, que adentraram no meio do povo de Deus, tiveram como origem a inveja, o litígio, a blasfêmia e a suspeição de outros. E para concluir, versículo 5, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Toda heresia que nasce na igreja provém de alguém que é soberbo, que é prepotente, que delira, nascendo do meio da inveja, do conflito, porque esse tal pensa que a piedade é causa de ganho. Ou seja, que a fé cristã é uma fonte de lucro, que a doutrina bíblica é uma oportunidade para eu obter algum tipo de vantagem pessoal, como por exemplo, buscar a prominência, a primazia, estar em cargo ou função de liderança e impor aos outros a minha autoridade, a minha interpretação. E Paulo disse, quando alguém perceber alguém com esse comportamento, se aproxima, faz amizade, visita na casa, vai tomar cafezinho, fomenta, né? Dá o link lá no Instagram e etc. Não, o que diz o texto? Aparta-te dos tais. E esse é um grande problema da igreja pós-moderna. Se despreza a Escritura, não se apartam dos hereges. Dão trela, dão espaço, dão conversa. A Escritura diz ao homem herege, adverte uma ou duas vezes, depois, aparta-te dele. Bem, então como diziam os irmãos, a tese de doutorado em teologia sistemática, eu trabalhei esse pressuposto de que as heresias nascem assim. Alguém que deseja espaço, prominência e quer mostrar aos outros a sua soberba, imaginando saber mais ou melhor do que alguém, tenta impor a sua interpretação.
E como começou então a controvérsia da doutrina da Trindade? Começou assim. Como já citei aqui, os pais da igreja, primeiro e segundo século, nenhum problema. A doutrina da Trindade é aceita, é ensinada, é professada, é crida e é observada. Dá para repetir então: Inácio de Antioquia, no ano 50, Clemente de Roma, discípulo do apóstolo João, no primeiro século, e Tertuliano, no segundo século. No quarto século começa o problema. Nesse período da igreja, irmãos, o quarto século, o cristianismo está crescendo, com muita perseguição, mas crescendo. Existem 6 regiões geográficas importantes no mundo, onde o cristianismo está avançando, e onde existem sedes episcopais. Uma delas, a principal, como não poderia deixar de ser, estava em Jerusalém, quarto século. Uma sede em Jerusalém, uma segunda sede em Antioquia da Síria, uma terceira sede em Roma, uma quarta sede em Constantinopla, uma quinta sede em Cesareia e uma sexta em Alexandria do Egito. Eram 6 dioceses, onde em cada uma destas nações, um bispo cuidava da igreja. Não há catolicismo ainda, não há proeminência do bispo de Roma. O cristianismo é um movimento. E o bispo nada mais era do que o pastor que nós usamos hoje de presidente de convenção. Essa era a função do bispo. E lá na Antioquia da Síria, havia uma escola teológica. Em Alexandria do Egito, uma outra escola teológica. Na Alexandria do Egito, o método hermenêutico era de alegoria. Tudo era alegorizado. Lá em Antioquia da Síria, a alegoria era deixada de lado e se fazia uma interpretação literal da Bíblia. E lá estudava um cristão da Líbia chamado Ário. E Ário tem um mestre, um professor chamado Luciano de Samazota, que é professor em Antioquia da Síria. E o Luciano de Samazota, anos depois, ele foi considerado herege e foi excomungado da igreja, porque infelizmente ele colocou minhoca na cabeça de Ário. Ário formou-se bacharel em teologia, foi enviado para Alexandria do Egito, para servir a igreja lá no Egito, com seu conhecimento teológico, e chegando lá no Egito, estava acontecendo um litígio na igreja, em Alexandria. Alexandria do Egito, irmãos, era uma sés episcopal muito forte, muito rica, muito poderosa. Havia o porto, era a capital do Egito na época, e o bispo que lá estava quando Ário chegou, chamava-se Bispo Pedro, que não é o apóstolo Pedro. O bispo Pedro estava enfrentando a oposição de um outro bispo chamado Melício. E eles estavam em conflito acerca de problemas envolvendo litígio. Melício queria impor a sua forma de administrar a igreja, mas o primado era de Pedro. De modo que houve um litígio na igreja, a igreja se dividiu. Uma parte do lado do bispo Pedro, que era o bispo titular, e outra parte ao lado do bispo Melício. E Ário, chegando na cidade, tomou partido e ficou ao lado de Melício e contra o pastor titular. Naquela controvérsia, naquele litígio, acabou que o bispo Pedro prevaleceu, recebeu o apoio da maioria e excomungou o Melício, foi excluído. Ário, ao perceber que tinha tomado o partido errado e que ficara agora numa situação delicada, procurou o bispo Pedro, pediu perdão, negociou
um retorno à comunhão e foi consagrado a diácono. Então escute essa história, porque isso é importante. Desde o princípio, Ario pretendeu, desde que chegou em Alexandria do Egito, o propósito primário de Ario era sentar-se na cadeira de bispo de Alexandria, porque ele tinha teologia, era bacharel, e achava na sua soberba que a interpretação das escrituras que ele tinha, que era a interpretação literal, era maior e melhor que a interpretação alegórica lá em Alexandria do Egito. E é desde esta época que a teologia foi vista com maus olhos, porque muitos, ao aprenderem, não tiveram a humildade de servir a igreja, mas de modo soberbo quiseram usar seu conhecimento para colocar a igreja sobre algozes. Bem, tempo depois, o bispo Pedro tem problema com o diácono Ario. O diácono Ario começa a incomodar. E agora é a vez dele ser excomungado também. Escute só a história. O bispo Pedro morre. E ele é substituído por um bispo chamado Áquila. O ano, irmãos, é 306, quando Ario chega, quarto século, início do quarto século. 306 ele chega, entra nesse conflito, toma partido, depois se conserta, é consagrado diácono. E no ano 313, o bispo Pedro morre e o bispo Áquila assume. E aí lá vem Ario, de novo. Estava excomungado, ele vem, ele tem boa lábia, ele tem boa oratória, ele chora, lágrimas de crocodilo, se arrepende, e o bispo Áquila coloca ele em comunhão de novo, e consagra ele a presbítero. E foi o pior erro que Áquila cometeu, consagrou Ario a presbítero. Os pastores, líderes que aqui estão, sabem que muitas vezes isso acontece na igreja. Nós temos um diácono que é uma bênção, né? Ele serve com alegria, ele chega no horário, ele é submisso, ele é obediente, ele dá bom testemunho, é um excelente diácono. Consagra ele a presbítero, não vale mais nada. Fica soberbo, fica presunçoso, não quer mais servir, não quer mais obedecer, quer oportunidade para pregar, quer oportunidade para dirigir, quer igreja para liderar, e não sabe esperar o tempo de Deus. Eu estive, irmãos, durante 30 anos no serviço ativo do Exército. Aos 20 anos de idade eu prestei um concurso público, fui para a Escola de Sargento das Armas. Naquele ano eu me formei terceiro sargento e me casei aos 20 anos. Vou completar em dezembro agora 33 anos de casado. Então vamos calcular aí a minha idade. E fiquei 30 anos no serviço ativo. Cheguei até o posto de capitão, o posto que é ocupado pelo nosso presidente da República. E já vi acontecer isso várias vezes também no Exército. Há uma história, por exemplo, no Exército, que se conta do soldado praça mais distinta. O soldado praça mais distinta é aquele recruta que incorpora no ano de serviço obrigatório e se destaca entre seus pares. É um soldado exemplar, disciplinado, anda bem fardado, bem barbeado, cabelo bem cortado, uniforme bem apresentado, respeita a hierarquia e disciplina, e ele é, então, escolhido, o praça mais distinta, recebe uma medalha, e quase sempre ele é conduzido a fazer o curso de cabo, que é a primeira graduação no Exército. E tem a história, então, de um certo soldado, praça mais distinta, que alcançou a medalha, foi promovido a cabo, até então ele era exemplar, e no primeiro dia dele, como cabo da guarda do quartel, chegou o comandante, o coronel, que é o oficial superior do mais alto posto, e o comandante chegou ao quartel. O cabo deveria ter colocado a guarda em forma, ter prestado continência, dado a devida honra, as honras militares ao coronel, não o fez. O coronel chamou ele e disse: o que é isso, cabo? Até ontem, quando você era soldado, você era exemplar.
E agora, no seu primeiro dia de cabo, você já me desrespeita? Por que você não prestou a continência? Ele olhou para o coronel e disse: eu pensei que entre nós, os graduados, não existia dessas frescuras. Ele está no primeiro degrau e se considera equiparado ao coronel. E assim tem muito obreiro no nosso meio. Ele não saiu ainda das fraldas e quer ser presidente de campo. Aliás, o Conselho de Educação e Cultura, irmãos, escute só, isso aqui é muito triste que eu vou dizer. O Conselho de Educação e Cultura, que Deus me deu a graça de presidir, junto à CGDB, com o aval dos nossos líderes, o pastor Wellington, nós tínhamos um projeto de retomar os cursos teológicos de tempo integral, seminário tempo integral. E foram feitas algumas entrevistas de alguns candidatos, e o curso foi suspenso. Sabe por qual razão? Em uma das perguntas que se fazia aos candidatos, que queriam ir fazer o bacharelado de teologia integral, intensivo, com aula de regime de internato, manhã, tarde e noite, uma das perguntas era a seguinte: qual é o seu objetivo com o curso de teologia? A maior parte respondeu: ser pastor presidente. Sim, cancela, porque esse não é o propósito. Então, alguma coisa de errado está acontecendo. Bem, meus irmãos, então escute só. O Ari agora é presbítero. Só que o bispo Áquila ficou só um ano na presidência da Alexandria do Egito e morreu. Quando ele faleceu, abriu-se então a Assembleia Geral na Alexandria do Egito para escolher o novo bispo. E quem podia concorrer para ser bispo de Alexandria do Egito? Todos os presbíteros. Quem se candidata? Ário. Ele se candidatou. Ele não tem nem 6 meses de presbítero. Se candidatou a bispo de Alexandria, que foi o desejo dele de sempre. Mas também teve um outro presbítero chamado Alexandre, que se candidatou-se, e Alexandre foi o grande vencedor. Ao assumir a liderança, o bispo Alexandre tomou uma providência. E olha, irmãos, isso tudo, na tese de doutorado, eu abordei, e irmãos já vão entender aonde eu quero chegar. Sabe o que fez o bispo Alexandre, assim que assumiu a presidência do bispado na Alexandria do Egito? Transferiu Ário para uma cidadezinha chamada Bálcalis, lá no finalzinho do Egito, onde o diabo tinha perdido as botas. Parece que essa cultura lá do 4º século vem acontecendo até agora no século 21. Quando alguém se sente ameaçado, transfere lá para o fim do mundo. Bem, não vamos entrar nesse mérito. Acontece que então, Alexandre está liderando a igreja e Ário está lá em Bálcalis, no finalzinho do mundo, do Egito. Um dia o bispo Alexandre convoca uma reunião de presbitério, e lá vem o Ário para tal reunião. É o ano 318. Tinham passado 5 anos desde a eleição. E nessa reunião, como fazemos até o dia de hoje, o bispo dá uma palavra aos pastores, aos líderes, um estudo bíblico. E qual foi o estudo bíblico que ministrou Alexandre? Doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Ário que está lá, mordido, queixoso, rancoroso, levanta-se na reunião e discorda, diz: está errado, não é assim. E aí nasce uma heresia chamada de arianismo.
onde Ário vai dizer que Jesus não é Deus, não é arminianismo, tá, irmãos? Arminianismo, o pastor José Gonçalves discorreu aqui, que é de Jacó Armínio, teólogo holandês, lá da Reforma Protestante, do qual nós professamos também. É arianismo, que é desse presbítero Ário. Entre outras coisas, ele disse o seguinte, que Cristo não era Deus, Cristo não era igual ao Pai, Cristo não era eterno, Cristo não tinha a mesma essência do Pai, e Cristo também nem tinha sido gerado, que ele não existia antes da fundação do mundo, que ele foi criado por Deus depois, que ele só veio a existir quando nasceu do ventre de Maria. Há algum respaldo bíblico para essa posição de Ário? Não. A Bíblia Sagrada deixa clara, né? João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, quer dizer, o único gerado desse modo, né? Para salvar o mundo. João capítulo 1, verso 1 vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas o problema da heresia nasceu porque os dois líderes tinham um litígio pessoal. Na verdade, Ário tinha o litígio, porque ele foi o perdedor do pleito e ficou ressentido. E agora, como ele tem formação teológica, ele quer impor a sua teoria, inclusive algumas ideias que tinha aprendido lá na Antioquia da Síria. Bem, com isso, meus amados, isso foi no ano 318, passou o ano 19, passou o ano 20, passou o ano 21, e Ário vai ensinando essa heresia lá em Bálcales, e ele vai escrevendo artigos, e ele vai disseminando isso, e a igreja na Alexandria do Egito começa a se dividir por causa disso. Jesus é Deus ou não é Deus? E então o bispo Alexandre convoca uma outra reunião de presbitério, e nesta reunião, ele pede para Ário se retratar, parar de ensinar heresia. Ele se recusa, porque ele é soberbo, ele se recusa, porque ele delira, e nesta reunião, que tinha aproximadamente 100 presbíteros, Ário é excluído da igreja, como herege, excomungado, por ensinar que Jesus não era Deus, por ensinar que Jesus não era da mesma essência do Pai, por ensinar que Jesus não tinha sido gerado pelo Pai, mas tinha sido criado e passou a existir só no dia em que nasceu do ventre da Maria, e assim por diante. Bem, pensaram que o problema estava resolvido, não resolveu. Ário tinha um amigo que estudara com ele lá na Antioquia da Síria, um colega de aula, que era nada mais nada menos parente do imperador, que era Constantino. E esse chamava-se Eusébio de Nicomédia. Está muito enfadonha a história, irmãos? Eusébio de Nicomédia, hoje não acontece mais isso, mas naquela época acontecia, né? Eusébio de Nicomédia, que era parente do imperador, arrumou logo uma diocese das boas para ele. Hoje não tem mais esse negócio de influência, de amizade, de poder econômico e parentesco, né? Hoje é só quem é chamado mesmo. Não entendia o burburinho. Aí, meus irmãos, ele ligou para o amigo, para Eusébio de Nicomédia. Ligou, é uma expressão do século 21, naquela época não tinha telefone, tinha celular, não tinha nada. Ele mandou uma carta. Ele disse: olha, eu fui excomungado aqui porque eu expus aqui a nossa posição em relação à divindade de Cristo, aprendido lá na nossa época da faculdade. E Eusébio de Nicomédia disse: venha para cá, tem um lugarzinho para você aqui. O homem tinha sido excluído por heresia, lá em Alexandria do Egito, e Eusébio de Nicomédia levou ele para congregar junto. E ainda fez uma reunião.
E nessa reunião, ele admitiu Ário à comunhão. Fez uma carta avisando todos os bispos, lembra que eu citei? Os bispos que havia na Alexandria do Egito, em Jerusalém, em Roma, em Constantinopla, em Cesareia, Antioquia da Síria, etc. Avisando que Ário estava na comunhão de novo. Isso é uma coisa que também não acontece hoje, né, irmãos? O cidadão é excluído por adultério aqui, mas o outro ministério recebe ele. É excluído por heresia aqui, o ministério ali da esquina já recebe ele. Mas o Alexandre, bispo de Alexandria, não concordou. E ele comunicou ao imperador. E, irmãos, houve uma grande confusão nesse período então na igreja. O ano era 321, e Ário ficou lá, 322, 323, com Eusébio de Nicomédia, e escreveu uma obra chamada Thalia, que até o dia de hoje é estudada. Nessa obra, Ário escreve a heresia e formata a heresia inteira daquilo que já citei, que Jesus não é Deus, que Jesus não foi gerado pelo Pai, que não é da mesma essência, e etc, etc. E esse livro toma vulto, e é lido no Egito inteiro, de modo que a igreja se dividiu, literalmente. Havia discussão no culto, havia briga na rua. Uma congregação literalmente invadia a outra e ateava fogo, queimava a igreja, porque um grupo dizia Jesus é Deus, e outro grupo dizia ele não é. Na padaria, no açougue, no banho público, os irmãos saíam no tapa. Isso está tudo registrado nos anais da história do cristianismo. Na minha tese de doutorado, eu tive acesso aos livros atas que foram conservados daquele tempo. São coisas incríveis, inacreditáveis. E aí um dizia assim, ele foi criado por Deus, e outro rebatia, não, ele foi gerado. Que criado quer dizer que ele nasceu naquele dia, veio a existir no dia que nasceu do ventre da Maria. E gerado quer dizer que ele foi gerado antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Um dizia, ele é da mesma essência do Pai. Outro dizia, não, ele é semelhante. E houve brigas, tantas brigas, invasões de igrejas. E quando eu estava escrevendo a tese, isso em 2014, e voltando agora para 2019, 15 anos depois, me parece que a história se repete. Os cristãos ainda se engalfinham, porque alguém está por trás buscando poder, buscando espaço e buscando posição. O que Ário queria era assentar-se como pastor, presidente, como bispo de Alexandria, e para isso pouco se importava se tivesse que desconstruir a doutrina revelada pelo Espírito de Deus. Então tomemos cuidado, meus amados irmãos, porque todo aquele que está por trás de movimento de rebelião, usando como pretexto defesa da fé bíblica, verifique se a motivação dele não é outra. Cuidado com o que se escreve nas redes sociais e Facebook, blog da vida, de pessoas que se posicionam contra a doutrina oficial, que se posicionam contra as lideranças, porque na maioria das vezes ele usa como fachada que está defendendo a ortodoxia bíblica, está em defesa da fé cristã, quando na verdade está em busca de holofote, em busca de espaço, em busca de reconhecimento. E nós não podemos dar espaço. Paulo disse, aparta-te dos tais, não dê credibilidade, não os alimente. Bem, amados, sabe o que aconteceu então? Vou repetir, grave bem isso. Ele dizia, ele não tem a mesma essência do Pai, ele não foi gerado, ele não é Deus, ele não tem a mesma substância do Pai. Deu tanta briga, amados, que o Império Romano entrou em confusão.
saiu a briga do Egito e passou para o resto do mundo. Então, o imperador Constantino precisou convocar um concílio, que é o primeiro concílio ecumênico da igreja, chamado Concílio de Nicéia, no ano 325, por conta desta controvérsia da doutrina da Trindade na igreja. E lá naquela reunião, no ano 325, em Nicéia, foi convocado o bispo Alexandre, da Alexandria, o presbítero Ário, o amigo dele, o Eusébio de Nicomédia, e mais outros bispos. Total, reuniram 318 bispos no Concílio de Nicéia para discutir a questão da doutrina da Trindade ou da divindade de Cristo. Nessa reunião também compareceu um jovem teólogo, que era o pastor auxiliar, estou usando um termo mais contemporâneo, o pastor auxiliar do bispo Alexandre, chamado Atanásio. Quem já ouviu falar em Atanásio? Um dos pais da igreja. Ele tinha 29 anos de idade, recém-formado em teologia, ele era negro, era baixinho, o apelido dele era Anão Negro. Olha, irmão, não se meta com baixinho, viu? Baixinho é nervoso, baixinho é brabo. A sinapse que liga os neurônios é curtinha, então ele reage muito rápido. Estou falando que eu sou baixinho, tá bom? Então não se ofenda. Aliás, os grandes nomes da história foram baixinhos, né? O Brasil, Rui Barbosa, Getúlio Vargas, todo mundo baixinho. Até os doidos eram baixinhos, né? Napoleão Bonaparte, Hitler, pastor Zé Wellington, né? Bem, queridos, nessa reunião que aconteceu lá, escute, o Ário leu a Thalia, dizendo, vou repetir, você está achando maçante, mas eu vou repetir. A Thalia dizia, ele não é Deus, ele não foi gerado, ele não tem a mesma essência, não tem a mesma substância, não é igual ao Pai, e etc, etc. Quando ele terminou a leitura, os bispos literalmente tomaram a Thalia da mão dele e rasgaram ela em pedacinhos. E naquele dia, Ário foi excomungado agora do cristianismo, porque tinha sido excomungado da Alexandria do Egito, agora foi excomungado do mundo cristão. Vamos para o intervalo. Agora só um minuto antes de ir para o intervalo, pastor. Sabe o que está aqui na nossa declaração de fé? Depois do intervalo, irmãos, pode ir na CPAD e comprar o exemplar, está R$15 aí na oferta, essa aqui de brochura. Nós temos aqui, amados, o extrato do que foi decidido naquele dia lá no Concílio de Nicéia, está publicado aqui na página 218, olha o que os 318 bispos do mundo cristão decidiram naquele dia contra a heresia de Ário. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da mesma substância do Pai, gerado, não criado, por meio de quem todas as coisas vieram existir. Cremos também no Espírito Santo. E olha o que eles colocaram aqui como um adendo. Aqueles que dizem, houve um tempo que ele não era, e dizem que ele não era antes de ter nascido, e dizem que ele foi feito do que não existe, e de que ele é de outra substância, e que é um filho de Deus criado, a esses, a igreja cristã apostólica os condena e os anamatiza. Então, quando nós lemos um concílio ou uma declaração de fé como essa, sem conhecer a história, não compreendemos por que os homens de Deus escreveram. A declaração de fé da Assembleia de Deus deve ser lida sobre essa mesma perspectiva. O que está escrito aqui
é para manter a unidade doutrinária. É para que a heresia seja retirada do nosso meio. Nós vamos ao intervalo, pastor. Nós vamos sair para o intervalo. É apenas 10 minutinhos, os irmãos voltam rapidamente. Já para os irmãos ir mastigando para lá, foi nós que pedimos esse material, porque nós somos atacados pelos arianos todos os dias, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová são os filhos dos arianos. Vamos para o intervalo.